Fala mestre, fala mestra, vamos à solução então das questões sobre segunda lei da termodinâmica. Acompanhe a leitura da primeira então. O ciclo de Carnot compreende duas transformações isotérmicas e duas transformações isométricas. Não, o ciclo de Carnot compreende duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Então vamos procurar a alternativa que nos diga isso, e aí está na letra D. Duas transformações isotérmicas intercaladas com duas transformações adiabáticas. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então para a solução da questão de número 2. Segundo o princípio da termodinâmica, ou segunda lei, diz o seguinte: é impossível transformar calor em trabalho operando com duas fontes de calor em temperaturas diferentes. Não, não diz que isso é impossível fazer isso com rendimento 100%. É impossível transformar todo o calor absorvido em trabalho. Letra B. Uma máquina térmica possui um rendimento de 90% no máximo. Não é isso. O que é limitado pela segunda lei da termodinâmica é que o rendimento nunca será 100%, mas pode ser mais do que 90% sim. Embora as máquinas térmicas reais tenham um rendimento próximo de 30%. O rendimento máximo de uma máquina térmica depende da substância com que ela funciona? Não. Se a gente pensar no ciclo idealizado, que é o ciclo de Carnot, o rendimento não depende do gás de trabalho, depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, lembrando que a gente tem que pensar sempre em temperaturas absolutas, ou seja, em Kelvin. Letra D. A máquina térmica não pode funcionar sem queda de temperatura e nunca restitui integralmente sobre a forma de trabalho a energia que lhe foi cedida sobre a forma de calor. E isso é verdade, né? A segunda lei da termodinâmica nos diz que uma máquina térmica ela precisa de uma diferença de temperatura para funcionar e ela nunca terá um rendimento de 100%, ou seja, nunca entregará em trabalho toda a energia que lhe foi fornecida na forma de calor. E a letra E diz que a energia total de um sistema isolado é constante, e isso é verdade, mas não é o que o segundo princípio da termodinâmica nos diz. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então para a leitura da questão de número 3. As afirmativas abaixo se referem às leis da termodinâmica. Assinale aquela que é falsa. Então, estamos procurando a afirmação que é falsa. É impossível uma máquina térmica operando em ciclos retirar calor de uma fonte quente e convertê-lo totalmente em trabalho. Isso é verdade, ele quer saber a falsa. A segunda lei da termodinâmica não se aplica aos refrigeradores, porque estes transferem calor da fonte fria para a fonte quente. E isso é mentira, mestre e mestra. A segunda lei da termodinâmica também se aplica a máquinas refrigeradoras. Letra C. O ciclo realizado por Sadi Carnot proporciona o rendimento máximo de uma máquina térmica que opera entre duas temperaturas. Verdade, ciclo de Carnot, rendimento máximo. O rendimento das máquinas térmicas é definido como a razão entre o trabalho realizado pela máquina e a energia total fornecida a ela. Verdadeiro, né, mestre? Mestre, rendimento aqui, ó, vai ser igual ao trabalho a cada ciclo pela quantidade de calor recebida da fonte quente a cada ciclo. E a letra E, nos fenômenos naturais há uma evolução para um estado de maior desordem, pois eles sempre levam ao aumento da entropia do universo. Em fenômenos naturais sempre ocorre um aumento de entropia, e isto é verdade. Num fenômeno idealizado, considerado reversível então, porque também é ideal, a entropia não aumentaria. O que a gente tem que lembrar é que a entropia ela nunca diminui. O que a gente tem que lembrar é que a entropia nunca diminui. Ela pode, no máximo, permanecer a mesma e a gente vai chamar esse processo idealizado de reversível também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora, então, a leitura da questão de número 4. Uma máquina térmica, ao realizar um ciclo, retira 2 quilocalorias de uma fonte quente e libera 1,8 quilocalorias para uma fonte fria. O rendimento dessa máquina é em função das quantidades de calor da fonte quente e da fonte fria. A gente pode escrever o rendimento como sendo 1 menos a quantidade de calor cedida à fonte fria sobre a quantidade de calor recebida da fonte quente. Quer dizer que o rendimento dessa máquina vai ser igual a 1 menos a quantidade de calor cedida para a fonte fria é 1,8, posso deixar em quilocalorias, aqui não tem problema, sobre a quantidade de calor recebida de uma fonte quente de 2,0 quilocalorias. Então, o rendimento será igual a 1 menos 0,9, quer dizer que o rendimento dessa máquina é igual a 0,1, que é o mesmo que 10%. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Letra B, então, pode virar a página para a gente responder a questão de número 5.
Um gás perfeito realiza um ciclo de Carnot, a temperatura da fonte fria é 127 graus Celsius e a temperatura da fonte quente é 427 graus Celsius. O rendimento do ciclo é, bom, rendimento segundo as temperaturas em função do rendimento máximo teórico possível, né, para um ciclo de Carnot, vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Precisamos lembrar que essas temperaturas têm que estar na escala absoluta, tem que estar em Kelvin. Então, essa temperatura de 127 graus Celsius é uma temperatura da fonte fria de 127 mais 273, que dá o resultado de 400 kelvins. E a temperatura de 427 graus Celsius, se a gente somar para ter a temperatura em Kelvin, né, somar 273, a gente vai achar uma temperatura de 700 kelvins. E agora é só fazer a conta. O rendimento vai ser igual a 1 menos 400 dividido por 700. Quer dizer que o rendimento vai ser igual a 1 menos 0,57 aproximadamente. E fazendo essa conta, o rendimento é igual a 0,43 aproximadamente. E isso dá um rendimento em porcentagem de 43%. A alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 100 calorias e transfere, então essa é o QQ, né? QQ, 100 calorias, e transfere para uma fonte fria 70 calorias. Então esse é o QF. O rendimento dessa máquina será, rendimento é igual a 1 menos a quantidade de calor cedida à fonte fria sobre a quantidade de calor recebida da fonte quente. Rendimento vai ser igual a 1 menos a quantidade de calor cedida à fonte fria, que é 70, sobre 100, que é a quantidade de calor recebida da fonte quente. Rendimento vai ser igual a 1 menos 0,7, e isso dá um rendimento de 0,3, que é o mesmo que 30%. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 7. Um ciclo de Carnot opera entre as temperaturas de 500 Kelvin, temperatura da fonte quente, e 300 Kelvin, que é a temperatura da fonte fria. A máquina ideal recebe por ciclo 1,5 vezes 10 na 3 joules da fonte quente. Qual é a quantidade de energia que a máquina devolve à fonte fria por ciclo? O que a gente pode fazer aqui, mestre e mestre, fica bem simples, é lembrar que se as duas equações de rendimento, né, para um ciclo de Carnot, que tem um rendimento teórico máximo possível, a gente substitui a temperatura pela quantidade de calor na equaçãozinha, lembrando das duas, a gente pode escrever isso, ó, a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente vai ser igual à quantidade de calor cedida à fonte fria sobre a quantidade de calor recebida da fonte quente. Então, se a gente olhar para as duas equações de rendimento, o rendimento de qualquer máquina e o rendimento do ciclo de Carnot, a gente percebe que o que muda de uma equação para outra é substituir essa razão entre as temperaturas pela razão entre as quantidades de calor trocadas com as fontes fria e quente, respectivamente. Então, aqui já está pronto, é só colocar os valores e terminar a conta. Temperatura da fonte fria, 300 tem que ser em Kelvin, né, já está, sobre a temperatura da fonte quente, que é 500 Kelvin, e isso vai ser igual à quantidade de calor cedida à fonte fria, que é a pergunta do exercício, sobre a quantidade de calor recebida da fonte quente, que é 1,5 vezes 10 na 3. Acho que eu já vou colocar aqui, mestre, ó, 1.500, né? 1.500 joules. A partir de agora, a gente pode simplificar um pouco essa conta, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, e eu vou dizer que a quantidade de calor cedida à fonte fria vai ser igual a 1.500 vezes 3 dividido por 5. 500 dividido por 5 dá 300, e aí a gente vai dizer que a quantidade de calor cedida à fonte fria é igual a 3 vezes 300. E isso dá 900 joules, ou 9 vezes 10 na 2 joules. A alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Uma máquina térmica de Carnot tem um rendimento de 40% e a temperatura da fonte fria é de 27 graus Celsius. A temperatura da fonte quente é, então, ciclo de Carnot, rendimento em função das temperaturas, rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Como essas temperaturas têm que estar em Kelvin, eu já vou transformar esse 273 aqui, ó, fazer em vermelho para aparecer mais sobre o texto, vai ser uma temperatura de 273 mais 27, 300 Kelvin. E ele quer saber qual é a temperatura da fonte quente, nós encontraremos ela em Kelvin também e teremos que transformar pelas alternativas, né, em graus Celsius. Então, rendimento é 0,4, tira da porcentagem, igual a 1, menos a temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin,
sobre a temperatura da fonte quente que a gente quer descobrir. Eu vou passar 1 para a esquerda, aqui vai ficar menos 1, então 0,4 menos 1 é igual a menos 300 sobre a temperatura da fonte quente. 0,4 menos 1 é menos 0,6, então já vou passar o TQ multiplicando aqui, tá, mestre? Ó, TQ vai ser igual a menos 300 dividido por menos 0,6. Podia ter cortado o sinal antes, né? Eu vou cortar agora. Quer dizer que a temperatura da fonte quente vai ser igual a 300 sobre 0,6 e isso dá um total de 500 kelvins. Como ele quer em Celsius, eu tenho que subtrair 273 e isso aqui vai dar um total de 227 graus Celsius. Alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 9. Uma máquina térmica recebe 1000 calorias de uma fonte quente, então esse aqui é o QQ, não é mesmo? E perde 800 calorias para uma fonte fria em 2 segundos, então esse aqui é o QF. Sabendo que uma caloria é igual a 4,18 joules, determine a potência útil dessa máquina. Vamos começar pela pergunta, mestre, que é uma boa estratégia. Potência sempre vai ser igual ao trabalho sobre o tempo. Eu já tenho tempo, falta descobrir o trabalho. E o trabalho em um ciclo sempre é a diferença entre o que é recebido da fonte quente e o que é perdido para a fonte fria. Então, o trabalho dessa máquina vai ser igual a 1000 calorias menos 800 calorias. Quer dizer que o trabalho é igual a 200 calorias. Cuidado, hein? Para ter a potência em watts, que é o que ele estava nos perguntando, né? Vamos ter que dividir o trabalho em joules pelo intervalo de tempo. Então, se eu sei que cada caloria equivale a 4,18 joules, o trabalho será igual a 200 vezes 4,18 joules. É só substituir aqui. Eu não vou fazer essa conta porque eu sei que o tempo é 2 e aí me beneficia não fazer esse produto, né? Então, potência vai ser igual a 200 vezes 4,18 sobre 2. 200 sobre 2, nós sabemos que é 100, então vai ficar 4,18 vezes 100, quer dizer que a potência dessa máquina térmica vai ser de 418 watts. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 10. Uma máquina de Carnot cuja fonte fria está a 27 graus Celsius, eu vou colocar aqui, ó, 300 Kelvin, essa é a temperatura da fonte fria, tem um rendimento de 40%. Determine em quantos graus precisamos elevar a temperatura da fonte quente para que esse rendimento passe a ser 50%. Espera aí, ele quer saber em quantos graus tem que elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento passe a ser 50%. Então, eu vou ter que descobrir qual é que é o valor da temperatura da fonte quente com o rendimento de 40%. Depois eu vou calcular a temperatura da fonte quente para o rendimento de 50%, e aí eu vou ver qual é que é a diferença entre essas duas. Então, tem duas contas aqui de temperatura da fonte quente para esta questão. Vamos lá, o rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. O rendimento é 0,4, é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Vou passar, então, o 1 para a esquerda, vai ficar negativo, então 0,4 menos 1 é menos 0,6, vou fazer mais direitinho aqui, tá, mestre e mestra? Igual a menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Aliás, temperatura da fonte fria a gente já sabe, né? 300 Kelvin sobre a temperatura da fonte quente. Quer dizer que para o rendimento de 0,4%, a temperatura da fonte quente vai ser igual a 300 sobre 0,6. Quer dizer que a temperatura da fonte quente será igual a 500 Kelvin. Agora eu vou descobrir qual é, que é a temperatura da fonte quente para que o rendimento seja de 50% e a conta é a mesma. Rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Rendimento é de 0,5 igual a 1 menos temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin, sobre a temperatura da fonte quente. 0,5 passo 1 para a esquerda, fica negativo, vai ficar menos 0,5, quer dizer que menos 0,5 é igual a menos 300 sobre a temperatura da fonte quente. Quer dizer que a temperatura da fonte quente vai ser igual a 300 sobre 0,5, que é igual a 600. Temperatura da fonte quente igual a 600 Kelvin. Então, se eu sei que a temperatura da fonte quente era 500 Kelvin para o rendimento ser 0,4 e para 0,5 de rendimento a temperatura da fonte quente é 600, olha a pergunta, determine em quantos graus precisamos elevar a temperatura da fonte quente para que esse rendimento passe a ser 50%. 100 graus Kelvin ou, falei grau, né? 100 Kelvin ou
100 graus Celsius, porque a variação nas duas escalas tem o mesmo valor. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 11. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera. Então, temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. Determina a temperatura da fonte quente, mesma conta que a gente acabou de fazer na questão anterior. Rendimento vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Rendimento é 0,25, isso aqui é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, que é 300, a temperatura ambiente, sobre a temperatura da fonte quente. Passa 1 para a esquerda, fica 0,25 menos 1, que é menos 0,75, ou seja, menos 0,75 é igual a menos 300 sobre a temperatura da fonte quente. Quer dizer que a temperatura da fonte quente será igual a 300 dividido por 0,75. Quer dizer que a temperatura da fonte quente é igual a 400 Kelvin. Se a temperatura da fonte quente é 400 Kelvin, a gente subtrai 273 e chega na temperatura de 127 graus Celsius. Quer dizer que a temperatura da fonte quente é igual a 127 graus Celsius. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à solução da questão de número 12. Coloque verdadeira ou falsa para cada uma das afirmações a seguir relacionadas com o conceito de calor. Não há maneira de passar calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Falso, a geladeira faz isso, né? Com gasto excedente de energia, mas faz. Calor é a energia transferida de uma parte para outra de um sistema exclusivamente em decorrência de uma diferença de temperatura. Essa é a definição do que é calor. É impossível construir um dispositivo que, operando em ciclos, transfere integralmente o calor absorvido em trabalho, ou transforma, né? Verdadeiro. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. A sequência correta é letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a leitura da questão de número 13. É uma questão de ciclo de Carnot, né? Já estamos identificando. Identifique se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmativas a seguir relacionadas ao ciclo de Carnot percorrido no sentido das flechas conforme a figura. Sentido horário, então, né? Quando o sentido é horário, o trabalho total é positivo e a gente está de frente a uma máquina térmica. Se fosse sentido anti-horário, o trabalho total seria negativo e aí seria uma máquina refrigeradora. Os processos AB e CD são isotérmicos. Vamos lá? AB é a expansão isotérmica, sim, e CD é a compressão isotérmica. Porque a gente tem as mais adiabáticas mais em pezinhas, né? As adiabáticas, aliás, são em pezinhas. Então, e os processos CD, vamos ver? BC, né? BC e DA são adiabáticos. Verdadeiro, por enquanto, verdadeira primeiro. Segunda, o ciclo percorrido conforme indicam as flechas representa uma máquina refrigeradora? Não, é uma máquina térmica porque o ciclo é horário. O sistema absorve calor no processo AB e libera calor no processo CD. Bom, não pode ser nas transformações adiabáticas que o gás vai trocar calor. Então tem que ser de A para B, que é isotérmica, ou de C para D, que é isotérmica também. Agora, como é que a gente vai descobrir se absorve ou se emite calor, né? Se cede calor? Se a gente olhar assim, ó, a transformação AB, ela é o que mesmo? Ah, ela é uma expansão isotérmica. O que expansão quer dizer? Expansão quer dizer que o trabalho é positivo. O gás, a máquina térmica, né, nessa etapa realizou o trabalho. Isotérmica quer dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Se a gente olhar para a primeira lei da termodinâmica, do jeito que eu prefiro, né, o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, essa variação de energia interna ela é igual a zero, porque é uma transformação isotérmica, quer dizer que o calor será igual ao trabalho trocado pela máquina, que é um trabalho positivo. Então o calor também é positivo, que é um calor recebido pela máquina. Na avaliação da transformação CD, vai mudar a palavra expansão para compressão. E se vir a palavra compressão, o trabalho é negativo. Como o trabalho vai ser igual à quantidade de calor trocada na transformação isotérmica, quer dizer que o calor também será negativo, que é um calor liberado pelo sistema no processo. Então, verdadeira a terceira afirmação. E aí, a sequência correta é verdadeira, falsa, verdadeira, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 14. Analise as seguintes afirmações referentes à segunda lei da termodinâmica. Se uma máquina térmica operando em ciclos retira 110 joules de calor da fonte quente, então ela pode produzir até 100 joules de trabalho. Não existe esse limite, né, de tem que ser 10 a mais. Esse até está errado. Pode produzir mais do que 100 joules?
Pode. O que não pode é produzir 110. Então, falso. Esse até é o que faz com que seja falsa a primeira. Não é até. Pode ser 109,999 também. Então, esse até está limitando até 100 joules e a segunda lei termodinâmica não nos diz que tem um limite de 10 a menos do que o calor recebido. Tudo bem? Segunda afirmação. Uma máquina térmica que opera em ciclo tem um rendimento de 100%. No ciclo de Carnot. Não tem um rendimento de 100%. Falsa essa aqui também. O rendimento de uma máquina térmica será máximo quando ela operar no ciclo de Carnot. Verdadeiro. Professor, mas se esta é verdadeira, a outra não está também? O ciclo vai ser o máximo possível. Isso não significa que vai ser 100%. Então, apenas a terceira está correta, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Termodinâmica é a parte da física que estuda as transformações de calor em trabalho e vice-versa. Das afirmativas abaixo sobre termodinâmica, é falsa a afirmativa alternativa. Numa transformação adiabática, não ocorre troca de calor entre o sistema gasoso e o ambiente. Verdadeiro. Um sistema gasoso esfria quando se expande sem receber calor. Pensa, se ele expande, ele realiza trabalho. Sem receber calor, quer dizer que ele vai usar a energia interna para realizar trabalho. Então, de fato, ele se esfria. Tu pode pensar que é uma expansão adiabática e na adiabática tudo é o contrário do volume, né? Se é uma expansão adiabática, tanto a pressão quanto o volume diminuirão. Então, verdadeira também, ele está procurando a falsa, né? Letra C. O rendimento das máquinas térmicas é a razão entre o trabalho realizado e o calor absorvido. Verdadeiro. Trabalho realizado e o calor absorvido é o rendimento. Letra D. O rendimento de qualquer máquina térmica funcionando em ciclos é menor do que 1. Verdadeiro. Mesmo uma máquina que opere segundo o ciclo de Carnot não vai ter um rendimento igual a 1. Toda transformação que pode ocorrer com gases reais é isotérmica. Não. Ele está dizendo que toda transformação que vai ocorrer com gases, ela não muda a temperatura, então quer dizer que o gás nunca aquece ou nunca esfria? Falsa, né? Letra E, afirmação falsa, com certeza. Vamos então à leitura da questão de número 16. Olha, essa aqui é repetida. Um ciclo de Carnot opera entre duas temperaturas de 500 e 300, né? E a gente sabe que a resposta é 900. Acabamos de fazer essa questão. Então, bora resolver a questão de número 17. 2 litros de água a 20 graus Celsius são misturados a 8 litros de água a 50 graus Celsius sem perda de energia. A temperatura de equilíbrio, né, final de equilíbrio, é em graus Celsius. Essa é uma questão meio deslocada, mas está valendo, né? É uma questão de equilíbrio térmico. Então, eu vou escrever aqui, ó, quantidade de calor trocada pela água fria, que vai ser a primeira água que ele falou. Esta água aqui que estava a 20 graus Celsius tinha um volume de 2 litros, mais a quantidade de calor trocada pela água quente, que vai esfriar. A quantidade é de 8 litros, é uma temperatura inicial de 50 graus Celsius, tem que ser igual a zero. Lembra que o somatório dos Qs é igual a zero. Então, massa da água 1 vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final que a gente quer saber, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, mais o Q2, que é a massa de água 2, vezes o calor específico dessa água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial que a água quente tem de 50 graus Celsius. Tudo isso é igual a zero. Como a gente sabe que é água e a massa específica da água é 1 kg por litro, a gente pode botar as massas aqui em litros, que será a mesma coisa que quilogramas. Se a gente usar todas as massas da mesma unidade, nesse somatório dos Qs igual a zero, não haverá prejuízo para a conta, vai dar certo sempre. Então, a massa de água 1 vai ser 2 kg, ou 2 litros, calor específico da água é 1, temperatura final, menos 20, mais a massa de água 2, que é 8 litros, vezes 1, massa é 8 kg, né? Do calor específico, vezes a temperatura final, menos 50. Isso é igual a zero. A gente pode até dividir a equação toda por 2, né, mestre e mestra? Então, deixa eu puxar um pouquinho para a direita, que depois a gente volta só para terminar de fazer essa conta aqui e não atrapalhar as outras, né? Eu vou dividir a equação toda por 2, vai ficar a temperatura final menos 20 mais 8 dividido por 2. Até vou fazer a divisão por 2 aqui, tá, mestre? Ó, dividir por 2 aqui vai virar um 4, né? Agora a gente já faz a distributiva. 4 vezes TF vai ser 4 vezes o TF, menos 50 vezes 4, que é 200. E isso tudo é igual a zero. Somando os TFs, vai ficar 5 vezes o TF, aí tem menos 20 com menos 200, vai virar menos 220, isso vai ser igual, então, a 220. Quer dizer que a temperatura final de equilíbrio térmico é 220 dividido por 5. Quer dizer que a temperatura final de equilíbrio térmico é igual a 44
graus Celsius. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 18. Uma garrafa térmica permite conservar o líquido gelado por mais tempo. Normalmente a garrafa térmica é feita de vidro, que é mal condutor, com paredes duplas entre as quais o ar é retirado, impedindo a troca de energia por... Tira o ar, impede a condução e a convecção. Condução e a convecção, que são os dois processos, né, de propagação do calor que precisam de meio material. As superfícies internas e externas da garrafa térmica, né, são espelhadas para evitar a irradiação. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, mal condutor, impede então a troca de energia por condução-convecção, retirar o ar que está ali, e as superfícies espelhadas é para evitar a irradiação. Então, vamos procurar a alternativa. Então, a letra C, mal condutor de calor, condução e convecção, e a última resposta, irradiação. Letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos à leitura, então, da questão de número 19. Um turista brasileiro recém-chegado à cidade de Nova York se espanta ao ver o termômetro assinalando 77 graus. Lembrou-se, porém, que a temperatura estava expressa na escala Fahrenheit. Na escala Celsius, essa temperatura seria... Então, vamos descobrir qual é que é a indicação na escala Fahrenheit, Celsius, aliás, quando a escala Fahrenheit indica para a gente 77. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso sobre 9. Vamos substituir, então, o TF por 77. Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 77 menos 32, tudo isso sobre 9. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual, 77 menos 32 é 45, passa os 5 multiplicando, vezes 5 sobre 9. Aí eu vou simplificar primeiro, vai ficar mais tranquilo, 45 por 9 dá 5. Quer dizer que a temperatura na escala Celsius não é uma temperatura muito elevada, é fresquinho até, né? De 25 graus Celsius. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 20. Assinale verdadeiro ou falso e marque a opção correta. A pressão de vapor de uma substância cresce com a temperatura da substância. Isso é verdade, mestre e mestre. Quer dizer, quanto maior a temperatura, maior a pressão que o vapor vai ter que exercer para manter aquele equilíbrio dinâmico do vapor virando líquido e líquido virando vapor. Ou tu pode pensar o seguinte, a pressão que a gente precisa para que o vapor se torne líquido é a pressão de vapor. E em consequência disso, quanto maior a temperatura tiver, o vapor, maior é a pressão que a gente vai ter que exercer para que ele se transforme em líquido. O ponto triplo de uma substância é caracterizado por um par de valores de pressão e de temperatura para os quais coexistem em equilíbrio sólido, o líquido e o vapor da substância. Verdade, por isso chama ponto triplo. Tem que ter os três ao mesmo tempo. E a última, é possível que a água ferva a temperatura de 70 graus Celsius? Claro que é. Desde que a gente baixe a pressão suficiente, ela vai ferver, ela vai borbulhar a uma temperatura abaixo dos 100 graus Celsius. Então, a sequência correta é verdadeiro, verdadeiro, verdadeira, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 21. Faça a associação da coluna da direita com a da esquerda. O que é um processo? Acho que é melhor ler a da direita e depois ver a esquerda, né? Não há trocas de energia na forma de calor adiabático. Eu já sei que é um processo adiabático, vou escrever um aqui. As trocas de energia entre o sistema e o meio exterior ocorrem em uma temperatura constante, isotérmica. Isotérmica é a primeira que aparece, então 2 lá em cima. O sistema passa de um estado inicial a um estado final diferente a uma pressão constante. Isobárico, não tem isobárico, então não vou colocar nenhum número. 4. O trabalho é realizado pelo sistema contra a pressão externa, qualquer é nulo. Isso é um processo em que não varia o volume, isométrico. Então, o número 4 aqui no segundo parênteses. E aí terminou, não sei porque não tem as alternativas aqui, mas a resposta vai ser 4, 2 e 1 por enquanto, né? E o resto a gente vai completar ou com 3 ou com 5, dependendo do que aparece no final dessa coluna, que não está nos exercícios. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a leitura da questão de número 22. Tem um gráfico de pressão, então, em 10 na 5 Nm² e o volume em metros cúbicos. O que a gente pode calcular aqui nessa área, mestre e mestra? Vou fazer essa conta, nem sei o que vai pedir, a gente vai ter que virar a página, né? O trabalho, né? O trabalho vai ser pressão vezes variação do volume ou numericamente igual à área, que nessa transformação isobárica dará a mesma. Então, o trabalho do gás vai ser positivo, porque é uma expansão, o volume aumenta de 1 para 3 metros cúbicos, a pressão é 3 vezes 10 na 5,
vezes a variação de volume, que é 2, né? Por que é 2? Porque é do 1 até o 3. Então, o trabalho que o gás realiza nessa expansão é de 6 vezes 10 na 5 joules. Pode virar a página aí. Então, eu já vou anotar aqui, mestre, que o trabalho era de 6 vezes 10 na 5 joules, porque a gente calculou por pressão vezes variação do volume, ou pela área abaixo da curva, nesse caso é a mesma coisa. E ele diz assim, conforme o gráfico, um gás sofre uma expansão isobárica, não isobérica, né? Opa, vou botar um ar aqui, isobárica, onde P é a pressão e V é o volume. Nesse processo, o gás recebe 8 vezes 10 a 5 joules de energia na forma de calor. Esse é o QQ, então, ó. Quantidade de calor absorvida pelo gás é igual a 8 vezes 10 na 5 joules. A variação da energia interna do gás em 10 na 5 joules é variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor que o gás recebe e o trabalho que ele realiza. Então, a variação da energia interna vai ser igual a 8 vezes 10 na 5 joules menos 6 vezes 10 na 5 joules. Quer dizer que a variação da energia interna é igual a 2 vezes 10 na 5 joules. Alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 23. Um gás ideal sofre uma expansão adiabática. Então, não troca calor e realiza trabalho porque é uma expansão. O que vai acontecer na expansão adiabática? A temperatura vai diminuir, a energia interna vai diminuir porque ela foi utilizada para a realização de trabalho. Então, o gás, energia na forma de calor, não troca. É adiabática, né? Então, não troca, não troca, não troca. Energia na forma de calor com a vizinhança e a sua temperatura final é menor do que a inicial. Por que a temperatura final é menor do que a inicial? Porque ele vai usar a energia interna para realizar trabalho, já que ele realiza trabalho sem receber calor, né? Tem que ser as custas da sua energia interna, e para isso a energia interna vai diminuir, a sua temperatura também vai diminuir. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 24. Um gás ideal sofrendo uma compressão isotérmica. Compressão quer dizer que o trabalho é negativo, isotérmica quer dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Então, o calor vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna, só que eu sei que a variação da energia interna é zero, então eu sei que o calor vai ser igual ao trabalho, e esse calor será negativo. Então, o gás cede calor para o ambiente, né? Então, um gás ideal sofrendo uma compressão isotérmica, recebe trabalho, perfeito, ele recebe trabalho ou cede calor, né? As duas coisas são verdadeiras. Recebe trabalho porque o trabalho é negativo na compressão e ele cede calor, a mesma quantidade, inclusive, do trabalho que recebeu. E a sua temperatura, se é isotérmica, não varia. Então, ele cede calor e não varia, né? Ele cede calor igual ao trabalho que recebe, por isso que a sua temperatura não sofre variação, porque a sua energia interna permaneceu igual. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 25. Considere as afirmações. O trabalho realizado por um gás ideal em um processo cíclico é igual à variação da energia interna do gás. No processo cíclico, o trabalho é igual à diferença entre o que ele recebe e o que ele perde de calor. E num processo cíclico, não há variação da energia interna. A energia interna do gás final é igual à energia interna inicial. Então, a primeira é falsa. Segunda, a variação da energia interna de um sistema gasoso é igual à diferença entre a energia recebida do meio exterior na forma de calor e a energia cedida ao meio exterior na forma de trabalho. Verdadeiro, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica, inclusive. Segunda, verdadeira. Terceira, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, transforme em trabalho toda a energia a ela fornecida na forma de calor. Verdadeiro, né? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, apenas 2 e 3, letra E, são afirmações corretas. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 26. Considere as seguintes afirmações. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte quente, transformando-a integralmente em trabalho. Verdadeiro. Estaria falso a mestre e mestre ele não colocar integralmente aqui, porque tem como construir uma máquina que transforme calor em trabalho? Sim, desde que não em 100%. Segunda, refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura, que é o interior da geladeira, para outro de maior temperatura, que é o exterior da geladeira. Verdadeiro também, refrigerador é isso que ele faz. Terceira, a energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura.
A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor para um corpo de verdadeiro. Passa espontaneamente do de maior para o de menor e não passa espontaneamente do de menor para o de maior temperatura. Verdadeiro, então, a terceira também estão corretas as três, 1, 2 e 3, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? 26 foi a última questão, então te aconselho a seguir o plano de estudos, assiste a aula, faz as questões, assiste a solução, vai evoluindo gradativamente até chegar na hora da prova e detonar. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.